Vocês estão bem, igreja? Amém. O amém diminuiu. Então, amém. Que bom, porque estão sendo verdadeiros, né? Glória a Deus. Abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler ali a porção do verso 11 a 18. Enquanto vocês vão abrindo aí, deixa eu explicar um pouquinho o porquê desse texto hoje, o porquê dessa mensagem hoje. Irmãos, a gente tem a tendência, assim, de achar que quando o ano vira, né, as coisas boas vão acontecer também, né? Então assim, né? O ano virou, um outro ano começou, e aí tudo de bom vai acontecer. A gente meio que rejeita os trem ruins. Todo mundo rejeita os trem ruins da vida, né? Só bobo também que aceita as coisas ruins também. A gente meio que rejeita os trem ruins da vida, e a gente vai seguindo e tal. E muitas vezes nós não temos boas notícias quando um ano começa. A gente espera pelas boas notícias, mas muitas vezes elas não chegam. Ou quando chega, nem tão boas são, né? Essas notícias. Na verdade, são notícias ruins mesmo. E aí você fala, não é possível que o ano virou e os trem continuam a mesma coisa. Vai mexendo com os nossos sentimentos, mas, por um ano estar começando, a gente fica meio assim com uma tentativa de reprimir o sentimento, porque a gente fala assim, não, mas só está começando, eu não posso ser negativo. Não é assim? Eu não posso ser negativo, eu tenho que ser otimista, Mas nem sempre é assim. Eu vi uma sinopse de um filme esses dias. Camila já estava dormindo, né? Camila dorme cedo. E é interessante até porque os irmãos, quando tem um recado para passar para Camila, eles mandam para mim, que eles já sabem que Camila só vai ver no outro dia. E aí eu fui ver a sinopse de um filme que era interessante, chamou muito minha atenção, e eu fui assistir esse filme. Mas nem terminei de ver também, porque era uma atuação meio ruim também, nem vi o final. Mas o que quer dizer esse filme, irmão? Quer dizer assim, a ideia do filme é que ele se passa ali num cenário pós-Terceira Guerra Mundial, e então o governo entende que os sobreviventes, né, os seres humanos sobreviventes, eles não são mais capazes de viver uma vida natural, de viver uma vida assim com naturalidade, por conta dos impactos da dor, do sofrimento, da angústia, das tristezas que essa Terceira Guerra Mundial trouxe. E aí então o governo tem uma brilhante ideia de algum caldeirão do inferno, e junto ali com a ciência, junto com a tecnologia da época, de acabar com os sentimentos das pessoas. Acabar com o sentimento das pessoas. E como que eles fazem isso? Eles criam uma droga, uma pílula que toma todo dia e vai acabando com o sentimento das pessoas para trazer um equilíbrio. Trazendo um equilíbrio na forma de viver, acaba com as desgraceiras todas, e aí o mundo vive bem. Essa é a ideia do filme. Mas como eu disse, né, o filme é meio ruim assim, então eu não vi tudo não tive paciência. Mas até aí ok, o povo vai tomando as pílulas e todo mundo não tem mais sentimento. É um troço gelado também, é um mundo gelado, frio, esquisito, mas também não tem muita confusão, porque não tem muito sentimento. Até que um dia, um cabra aí, desse cenário, esquece de tomar o trem da pílula, já viu, né? O sentimento começa a vir com toda a força e tal, os pensamentos, as memórias e tudo, e dá ruim, irmãos. Eu fiquei pensando, o ser humano é um bicho criativo, não é, igreja? Controlar sentimentos. O ser humano é criativo. Então eu lembrei, pensando nisso, dessa porção desse texto aqui de João, que é Jesus consolando uma alma atritada em meio ao desespero, em meio à desesperança. Essa alma atritada é a alma de Maria Madalena. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 20, dos versos 11 a 18, a palavra do Senhor diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor tirou daqui, diga-me onde colocou e eu o levarei. E Jesus disse: Maria.
Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu pai e o pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para que a gente entenda aqui, todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles concordam que foi ali Maria, uma das primeiras pessoas a ver o ressurreto, para ver Jesus Cristo ressuscitado. João, porém, ele traz os detalhes mais bonitos aqui na história, que nós vamos ver desse encontro aqui. O capítulo que nós começamos a ler aqui no verso 11, mas o capítulo desta porção, ela começa dizendo que no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, Maria Madalena vai até o sepulcro, para ver Jesus ali. Só que quando ela chega ali no sepulcro, talvez para concluir o sepultamento, por conta do Shabat, que tinha cessado as atividades ali, que começa geralmente a sexta-feira, às 18 horas ali dentro da tradição judaica, então todo o trabalho tinha que cessar, então provavelmente ela foi até aquele sepulcro para tentar concluir ali o processo de sepultamento de Jesus, mas ao chegar, ela vê a pedra removida, ela se desesperou com aquela cena, e então ela corre até Pedro, ela corre até João, e ela conta tudo a eles. Os dois discípulos correram junto com Maria Madalena e mais algumas irmãs que estavam com elas ali, e eles correram até o túmulo. João corre mais rápido, talvez mais novo ou mais treinado de perna. João chega mais rápido no túmulo. Pedro chega mais devagar, mas João, quando ele chega, ele senta à entrada do túmulo, ele só fica olhando, mas ele não entra. Aí quando Pedro chegou, Pedro é Pedro, e aí Pedro chega, já entra logo dentro do túmulo, e João entra também. Pedro entra no túmulo, olha, e ok. Mas o verso 8, do qual nós não lemos aí, fala que João, quando ele entra no túmulo, ele viu e ele creu. Ele vê o túmulo vazio, ele viu e ele creu. Eu não sei por que cargas d'água, irmão. João viu, creu e não falou foi nada. Não está registrado. Mas ambos voltaram para casa. Ambos, Pedro e João, voltam para casa. E eu não sei por que João não saiu declarando o que ele tinha visto. Que ele não viu foi nada, mas ele viu o túmulo vazio e creu. Mas Maria não. Ela ficou ali chorando, irmãos. Maria ficou ali, ela permaneceu ali chorando, desesperada. Onde colocaram o corpo do meu Senhor? Como eu disse, talvez numa tentativa de se despedir do seu Senhor, ou talvez ali nessa tentativa de concluir o sepultamento, eu não sei, mas ela queria saber do seu mestre, ela queria saber do seu Senhor. Essa é uma pregação, irmãos, que facilmente poderia ser pregada na Páscoa, até porque é um texto de ressurreição. Mas na madrugada, ao ver que a pedra estava revolvida do lugar, ela vai até os discípulos e conta para eles o que ela tinha visto, que a pedra estava fora. Irmãos, talvez Maria Madalena tenha em sua mente que roubaram o corpo do mestre. E é interessante isso, porque mesmo Jesus tendo falado que ele ressuscitaria ao terceiro dia, ao ver o túmulo vazio, talvez tenha passado isso pela cabeça dela. Roubaram o corpo dele. Roubaram. Onde está? Onde está? Roubaram. Será que roubaram? E aí eu fico pensando, irmãos, a partir do verso 9 que nós não lemos, que talvez os olhos de Maria e também os olhos dos discípulos, eles ainda não tinham sido abertos para compreender o fato glorioso da ressurreição. O verso 9, depois você lê na sua casa, vai falar isso, que eles ainda não tinham entendimento da escritura do que estava acontecendo ali. Então eu entendo que os olhos de Maria Madalena e os discípulos não tinham compreendido esse fato glorioso da ressurreição, mas o fato é, Maria chorava angustiada: cadê meu Senhor? Para onde o levaram? Para onde o levaram? E mesmo depois dos anjos terem falado com ela pouco se acalma e ela continua em sua angústia: cadê meu Senhor? Para onde levaram o corpo do meu Senhor? Onde colocaram ele? E ela segue chorando.
Irmãos, vou falar um negócio para vocês. Hoje, a minha tentativa aqui não é, assim, de tentar esgotar algum tipo de teologia do choro. Não é, mas nós vamos falar um pouco do choro. Igreja, o choro é um sinal aparente das nossas profundas emoções. O choro é um sinal aparente das nossas profundas emoções. As lágrimas, elas podem estar atreladas à tristeza, à dor, à angústia, mas também ela pode estar atrelada à alegria, à satisfação. O choro, ele pode estar atrelado até mesmo ao luto ou à raiva. Quem aqui nunca chorou por raiva? Ou quem aqui nunca chorou por raiva? Nunca? Só nós, Camila. Só nós temos problema de nervo e então a gente chora de raiva. É tudo anjo aqui, ó, tudo anjo. Aleluia. Vocês não choram por raiva não, gente? Tem gente que treme, chora, baba, espuma, né? De raiva. Maria, em meio ao choro, ela olha para dentro do túmulo. E de repente ela vê dois anjos. E a Bíblia narra que eram dois anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estava o corpo de Jesus, um aos pés e outro à cabeceira. Irmão, sinceramente eu não sei se isso que eu vou dizer tem algum aspecto teológico nisso, mas eu achei muito interessante. O que eu achei interessante, irmãos? Que geralmente os filmes mostram isso para nós e a gente também pratica isso no nosso dia a dia. Geralmente quando alguém morre, qual é a cor da roupa que a gente põe para ver essa pessoa? Vocês podem falar, irmão, vocês são livres, vivemos num país livre, aleluia. Preto. Eu não sei se tem algum aspecto teológico, talvez não tenha aspecto teológico nenhum, mas minha cabeça olhou para isso aqui e falou, puxa vida, ali estavam sentados dois anjos vestidos de branco. Eu fiquei emocionado com isso, irmãos. Eles estavam vestidos como que vestidos de vida. Eles estavam vestidos como que vestidos de pureza. Ali não estavam duas pessoas velando um luto ou velando um corpo, mas ali estavam anjos anunciando a nova vida em Cristo Jesus no meio da escuridão daquele sepulcro. E ela meio que não reconhece os anjos, irmãos. E olha que era algo comum de acontecer, quer dizer, não que era algo comum, mas todas as vezes que a Bíblia relata que um anjo aparecia, as pessoas identificavam que aquilo era um anjo, porque era meio que algo extraordinário estava para acontecer. O que é que um anjo está fazendo no nosso meio? Então era algo assim extraordinário, alguma coisa vai acontecer, ou sei lá, tira a sandália, esse lugar é santo, alguma coisa vai acontecer, e ela meio que não percebe aquilo. Ela também não reconheceu o próprio Jesus, ela achou ali se tratar de um jardineiro, mas mais para frente a gente fala sobre isso. Igreja, apenas uma observação aqui. A palavra do Senhor diz lá em Marcos, no capítulo 1, 35, 36, que Jesus, ele estava pregando, ensinando num povoado, e de repente começaram a trazer um monte de lunático, uma multidão de endemoniado, uma multidão de enfermo, e ali ele cura muitos, e ali ele expulsa muitos demônios, e aí chegando de madrugada, Jesus se retira para orar. Olha só que interessante, Jesus se retira para orar, e aí os discípulos, eles vão atrás de Jesus, e eles procuram por Jesus, eles procuram até encontrar Jesus, e quando eles encontram Jesus, ele fala assim, os discípulos falam assim, mestre, onde o senhor estava? Que bom que nós te achamos, porque todos te buscam, a multidão te procura. Olha só, todos te buscam. O que eu pensei, irmãos? Que enquanto Jesus vivo, a multidão o aplaudia e a multidão o procurava, talvez para ter as suas necessidades saciadas, talvez para ter os seus pedidos realizados, talvez assim para ter os seus pecados perdoados. Mas ao saber que o tal rei dos judeus morreu, e morreu como um moribundo, apenas uma da multidão continua buscando o Jesus, o Messias Salvador. Apenas uma da multidão continua buscando Jesus, e é Maria Madalena. As lágrimas de Maria mostram o quanto ela dependia de Jesus. Eu penso que o mundo de Maria Madalena tornou-se inseguro. O mundo de Maria Madalena tornou-se inseguro. Ela perdeu o seu Senhor. E ela questiona, onde colocaram? E os anjos perguntam, por que choras? Mulher, por que choras? Meu irmão, vou te contar um negócio, viu, gente boa? Se sou eu
no lugar de Maria, ó. Mas se só eu, diante de um túmulo, escuro, no meio de uma pedra, na madrugada, em meio ao desespero, e 2 anjos falam comigo, irmão, eu saio dali aleluiado. Eu saio dali aleluiado. Eu já falo, bora Camila, bora para casa, porque eu vi 2 anjos e eles falaram comigo. Provavelmente a Camila ia falar, o que eles falaram? Homem, por que choras? Que mais? Só isso. Basta. Irmãos, no meio do desespero, a gente se agarra em qualquer coisa. Mas Maria não. Apenas uma coisa movia o coração daquela mulher. Meu Senhor, onde é que Ele está? Mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Depois disso, como nós lemos aqui, depois de dizer isto, ela se vira e olha para trás, viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Pensou se tratar de um jardineiro. Irmãos, jardineiro naquela época não era um trem chique que nem era hoje não, irmão, que nem é hoje não. Jardineiro naquela época era um serviço baixo, ralé, ninguém queria fazer não, irmão. Hoje é paisagismo, hoje é chique. Teve até uma pregação que a Camila falou, por isso que a gente concreta os nossos quintais. E a gente mete a contrapiso, irmão, porque é caro cuidar de jardim, irmãos. Só que nessa época aqui não, o jardineiro era um trem ralé, irmãos. E ela estava ali, o Senhor do universo estava ali, diante dela, em pé, bem na cara dela, e ela não reconheceu. Eu fico pensando assim, irmãos, qual que é o tipo, se a gente pudesse materializar Jesus Cristo na nossa frente, qual é o tipo de visão que nós temos dele? Qual é o tipo de visão que nós temos dele? Eu vou falar um trem para vocês, viu? Do jeito que se prega a teologia da prosperidade, acho que a gente imagina ele reluzente, de ouro, de não sei o quê. Talvez Jesus Cristo já apareceu para você de um jeito e você não reconheceu. Porque talvez você tenha confundido ele com qualquer jardineiro. Essa cena, irmãos, que nós estamos entrando agora, ela é linda demais. E por quê? Porque é a cena da primeira aparição. O porquê que é tão importante essa cena da primeira aparição? O que essa cena ela mostra para nós? Ela mostra a passagem, irmãos, ela mostra a passagem da ausência para a presença. Ela mostra a passagem de um túmulo vazio para um trono ocupado. Ela mostra a passagem da tristeza para uma alegria radiante e duradoura. Os discípulos, irmãos, eles procuraram Jesus, mas eles procuraram Jesus com os olhos humanos, e eles conseguiram enxergar, mas o que eles conseguiram enxergar, ou melhor, o que eles conseguiram perceber, foi apenas algo exterior. Maria também estava olhando dessa mesma forma, mas o mais lindo de tudo isso, é o próprio ressuscitado que se deixa ser visto. É o próprio Jesus Cristo que se deixa ser encontrado. E igreja, é o próprio Senhor Jesus que se deixa ser achado. Portanto, irmãos, busque-o enquanto se pode achar e invoque-o enquanto está perto. Maria estava prestes ali a sentir a alegria da eternidade, a alegria da redenção verdadeira. Ela estava prestes a encontrar o verdadeiro sentido da alegria, irmãos. Maria estava prestes ali, as lágrimas do seu rosto estavam prestes a serem secadas. A alegria que Maria Madalena sentiu ali, e também os discípulos sentiram, mostra para nós uma linda lição, que essa alegria não se encontrava em nenhum deles. Essa alegria estava externa a qualquer um deles, qualquer um dos discípulos, qualquer um dos sacerdotes da época. Porque por um instante tinha tristeza, dor, alegria, angústia, mas logo em seguida o anúncio do ressuscitado. Vá, Maria, e diga aos meus irmãos que eu subo para o Pai deles, que eu subo para o meu Pai, eu subo para o Deus deles, que é o meu Deus também. Igreja, perceba algo, igreja. Não é Maria que reconhece Jesus.
Mas é Ele que se dá a conhecer. É Jesus que se dá a conhecer. E quando que isso acontece? Quando Ele a chama pelo nome. Quando Ele a chama pelo nome. Maria. Ali a sensibilidade espiritual de Maria, ela de novo é ativada. Ali a sensibilidade espiritual de Maria de novo é saciada. Novamente ali ela é encontrada. A sensibilidade espiritual de Maria em ouvir a voz do Mestre e a chamar é ressignificada ali naquele momento. E por quê? Porque somente as palavras de vida eterna podem fazer isso no meu e no seu coração. Maria não o reconheceu ali com os olhos humanos. Maria Madalena também de primeira, assim, nem a voz ela pôde distinguir que era a voz do Mestre. Ela achou que era um jardineiro, um simples jardineiro. Mas ao chamá-la, Jesus se revela. Ao chamá-la, Jesus se revela. Jesus a chamou pelo nome. Oh, aleluia. Jesus a tirou do anonimato. Jesus tirou Maria Madalena do anonimato. Agora ela era filha de um rei, de um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Esse é o que Deus promete para mim e para você. Deus não promete esses trem todo aí que todo mundo está falando não, irmãos. Está escrito um reino de paz, de alegria e de justiça e de alegria no Espírito. Que é isso, irmãos? Que é isso? Nem esses doidos aí desse filme aí que eu falei para vocês conseguem provar um trem desse, conseguem prometer um trem desse. O que máximo a ideia deles é apagar os sentimentos de uma pessoa, como se ela praticamente não tivesse memória, emoções. Mas o que Jesus promete é um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Jesus Cristo tira Maria do anonimato quando Ele chama pelo nome. Maria. E ela responde, Mestre. Imagina a cena, irmãos. Eu lembro de João 10, que fala que o pastor, o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e ele as chama pelo nome. Eita Deus! Quando ele chama as suas ovelhas escutam a voz do seu pastor. Escutam a voz do seu pastor. Eles reconhecem a voz daquele que chama. Isaías diz que ele chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem em sua presença. Que cena linda é essa, irmãos? Eu lembro daquele hino, o rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome irá chamar, oh, aleluia. Talvez para quem não crê seja raio, relâmpago, sons, mas eu ouvirei o meu nome. Eu ouvirei o meu nome. E eu oro, irmãos, para que todos de casa também ouçam o nome deles. Eu oro para que a nossa igreja, todos ouçam o nome chamar. Jesus te chama, irmãos. Jesus te chama, está te chamando hoje de novo. Mas a grande verdade, irmãos, é que a partir de Maria, aqui, Madalena, ela revela o nosso próprio retrato. Quando? Quando nos deparamos com situações trágicas de nossas vidas. E então nós procuramos por alguém que nos dê as respostas para as nossas angústias. Maria, ela revela o nosso retrato, porque assim como Maria, a gente também procura as respostas para as nossas angústias. Por tantas e tantas vezes nós choramos e buscamos respostas que muitas vezes não conseguimos encontrar. E aí a gente fica como Maria, onde está o corpo? Quero saber onde ele está. Onde ele está? Muitas dessas vezes as nossas buscas elas chegam até a ser obstinadas, irmãos. Se tem uma turma boa assim, obstinada é crente, irmão. Principalmente quando quer alguma coisa. É crente. Eu tenho um plano, eu boto em prática e vou fazendo. Se der certo é porque Deus está comigo.
Ela não é. Aí chega um monte de boleto, consegue pagar uma, duas. Fala, uai, Senhor, tu não estava comigo. Oh. Choramos, irmãos, porque gostamos daquilo que é tangível. Choramos porque gostamos daquilo que é mensurado. O invisível nos assusta. O invisível nos assusta. A Camila, ela segue uma moça que, ali no Instagram, que ela fica fazendo, como é que é? Ela fica fazendo piadinha, né, ali no Instagram. E eu não sigo, mas eu assisto tudo também. Quem segue é a Camila que segue. Olha o espírito de Adão aqui, ó. Quem segue é ela. E essa moça, ela pegou a veia do negócio de fazer ali brincadeiras, mas trazendo a verdade da coisa, a realidade, sobre as gerações. Então, os personagens dela tem o Boomer, né, que é um senhor, aí tem lá os milênios, lá, a turma toda, ela fica ali brincando, conversando com as gerações. E aí, numa desses episódios que a Camila me mostrou, tava qual que era a geração milênio? Era um menininho, sim, né? Era um menininho, sim. E ele estava conversando com o Boomer, e ele falando assim, Boomer, eu vou te ensinar sobre alavancagem financeira. Então, e o Boomer, então fala aí e tal. E aí o menino começa a falar de cripto, de tal, não sei o quê, conta digital e bababá e tal. Aí o Boomer fala para ele assim, que isso, cara? O que vale mesmo é meu terreno que eu tenho lá no interior. Aquilo ali, que ali, ó, eu posso sentir o cheiro do mato, é cercado, aquilo ali. Por quê? Porque nós entendemos no ambiente das concreções, daquilo que é concreto. Não daquilo que é abstrato. Quer ver só uma coisa, irmãos? É para vocês responderem, hein? Esse microfone na minha mão, ele é concreto ou abstrato? Concreto. Quanto tempo de vida dura esse microfone? Funcionando, sei lá, 10 anos. Comigo gritando, 5. Mas quanto tempo dura esse microfone? Sei lá, esse material aqui. 100 anos, 200 anos, 500 anos. Né? E o Espírito? Ele é concreto ou ele é abstrato? É melhor responder baixinho, né? A única coisa verdadeiramente que a gente tem concreto é o Espírito Santo de Deus. Mas por ele não ser tangível e nem mensurado, a gente acha que ele é abstrato. Por isso a gente chora pelas coisas que são tangíveis, que nós podemos agarrar. Na noite escura da alma, irmãos, temos a tendência de esquecer, de nos esquecer quem nos chamou pelo nome. Por isso que eu disse sim, eu jamais vou tentar esgotar a teologia do choro aqui, mas é sobre isso que eu estou falando nessa noite, é sobre isso. Na noite escura da alma, nós temos a tendência de nos esquecer assim daquele que nos chamou pelo nome. Por isso a necessidade urgente de imitarmos ali o salmista lá no Salmo 42, lá os filhos de Coré, que diz, por que está abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? A gente precisa pregar para a nossa alma, irmãos. A gente tem momentos na vida que a gente precisa parar de escutar a nossa alma e começar a pregar para a nossa alma. É isso. Tem noites escuras que precisamos pregar para a nossa alma. Tem noite escura que a gente precisa parar de ouvir o que a nossa alma tem a nos dizer e a gente começar a dizer para a nossa alma: ei, alma, escute, vem aqui, minha alma, escute, o Senhor tem o controle total e absoluto de todas as coisas. Ei, minha alma, por que choras abatida dentro do meu peito? Se você já ouviu a voz do teu pastor. Ei, minha alma, você tem que pregar para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ei, minha alma, descansa no Senhor. Quantas vezes acontece como Marta aqui, ou como Marta não, como Maria Madalena. Você passa pela dor da perda, você passa pela dor do desconsolo da alma, do desencontro. Você já gastou todas as suas fichas de fé e esperança. Meu irmão, eu vou dizer algo para você.
ainda assim, você é chamado a ir ao encontro do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos? Tem muita gente que por conta de uma decepção na igreja, deixa de seguir a Deus. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Tem muita gente que por conta de uma frustração, por conta de uma palavra de um líder religioso, tem gente que deixa de seguir a Deus porque o pastor não deu um bom dia. Irmãos, é sério mesmo. Ainda assim, você é chamado, não é um convite, é uma convocação. Você é chamado a ir ao encontro do seu Senhor. Precisamos ir ao encontro de Deus. Meu irmão, minha irmã, gente boa, haverá um momento em que o Senhor vai te perguntar: homem, por que choras? Haverá um momento em que o Senhor vai te perguntar: mulher, por que choras? E não adianta você se fazer de durão, não. Todo mundo aqui tem um motivo para chorar. Todo mundo aqui tem um motivo para chorar. Esses meninos aqui com 14 anos de idade têm motivos para chorar. O Greg lá atrás tem motivo para chorar. E um dia, esse nosso Senhor vai sair da escuridão de um sepulcro e vai te encontrar e dizer: por que choras? Por que choras? O Senhor está vindo ao nosso socorro, irmãos. Ele virá ao teu socorro. Deus pode te surpreender a qualquer instante, mas você precisa crer. Talvez você já tenha assim se conformado com a sua situação. Mas se eu puder te dar um conselho hoje, vai ao encontro do teu Deus, mesmo que chorando. Mesmo que chorando. A pergunta de Jesus, irmãos, aqui é interessante. Ele fala: por que choras? Talvez o propósito de Jesus era trazer ali para Maria Madalena uma reflexão interna àquela mulher. Porque, irmãos, nós somos criados por Deus com uma estrutura de choro. Seja de alegria ou de tristeza, seja de dor ou por imensa satisfação, temos uma estrutura de choro. Quer seja por raiva ou por desespero, nós temos uma estrutura de choro, mas a realidade do choro um dia será mudada. A realidade do choro um dia será mudada. Eu vou ler rapidamente. Isaías 25:8 diz assim, tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na tua salvação exultaremos e nos alegraremos. A realidade do choro, irmãos, ela um dia será mudada. O choro não durará para sempre. A pergunta de Jesus não é estranha, irmãos. Mulher, por que choras? Você acha mesmo que Jesus não sabia por que ela chorava, irmão? Jesus, o Senhor do universo. O que é que ele fez com Adão? Ele pergunta para Adão: Adão, onde estás? Você acha que no jardim? Ele não sabia onde Adão estava, irmãos. Onde estás? O paralítico, ele pergunta: queres ser curado? Ele encontra um cego e pergunta assim: o que quer que eu te faça? Você acha que ele não sabia a resposta deste homem? Mas o Senhor nos pergunta com a intenção de revelar o nosso coração para nós mesmos. Maria, por que choras? Maria, por que choras? Gente boa, tem momentos assim que nós estamos chorando por coisas que não era para estarmos chorando. Não era. Eu sei que o desespero vem, eu sei. Eu sei que o desespero vem.
Quer ver um desespero para o homem brasileiro? Finança. Quando você soma, a conta não bate. Você dá um jeito ali, você tenta fazer um negócio aqui e não dá certo. Para você que está vivendo isso, irmãos, eu vou te falar uma palavra que é dura, mas te lembra do teu Criador, que alimentou um profeta a partir do bico de um corvo. Qual o motivo do choro, irmão? Precisamos entender a origem do choro, senão a gente vai chorar por coisas que não era para a gente estar chorando. Teve uma vez, essa história está lá em 1 Samuel capítulo 30, Davi e seus valentes, eles saem para a peleja e tal, e a cidade de Ziclag, que era a cidade deles, fica desguarnecida, fica ali. De repente os amalequitas, eles passam pelaquela cidade, e aí eles veem que está facinho ali. O que eles fazem? Eles pegam os bens, eles pegam as crianças, eles pegam as mulheres e levam embora. Depois disso, eles tacam fogo e queimam toda aquela cidade. Aí Davi e os seus valentes chegam, e quando eles olham as suas casas todas queimadas, os seus bens tinham ido embora, seus filhos, suas esposas, a riqueza da vida de um homem tinha ido embora. A história conta que aqueles homens choraram, até não ter mais força para chorar. Que choro é esse, irmãos? O choro ele cessa porque não tem mais força para chorar. Tem choro que dói mesmo, tem choro da alma que dói mesmo, tem choro que a realidade ela está mostrando para nós, não tem mais jeito. A realidade grita na minha e na sua cara, não tem mais jeito. Mas quando a gente olha aqui para Maria Madalena, enquanto muitos vêm e vão, Maria permanecia, e a gente precisa permanecer. Precisamos entender, irmãos, que ninguém amava mais Maria como Jesus, ou melhor, ninguém havia amado Maria como Jesus amou. E ela sabia disso, por isso ela chora. Cadê o corpo dele? Ela não o tinha mais. E esse tipo de situação, facilmente a gente descreve como que perdendo o chão. Os pés de Maria perderam o chão. Talvez você esteja aí com seus pés sem chão. Pouco se sabe sobre Maria, irmãos, Madalena. Sabemos apenas que era Maria. Maria, de que Maria? Que Maria que é essa? Maria de Magdala, uma pequena aldeia da Galileia. Então, Maria Madalena. Lucas relata que ela fez parte de um grupo que abençoava o ministério de Jesus, junto com outras mulheres. Já Marcos relata que quando ela encontrou com Jesus, dela saiu 7 demônios. A plenitude demoníaca estava sobre essa mulher. Mas todos concordam que ela foi uma das primeiras testemunhas do túmulo vazio, se não a primeira testemunha do túmulo vazio. Isso aqui que eu vou falar é duro, hein, pastor Getúlio? Mas ela poderia facilmente ser chamada a apóstola dos apóstolos, né? Facilmente, né? E isso é interessante, irmãos, porque o túmulo vazio não era a prova da ressurreição. Está entendendo? Mas o encontro com o Mestre, isso sim era a prova da ressurreição.
o encontro com o Mestre. Até então, o texto aqui finaliza, irmãos, com ela dizendo: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Que coisa mais linda. Assim como Maria Madalena permaneceu, eu vou dizer: permaneça você também. Permaneça você também. É chorando? É chorando. É chorando, é chorando. Assim como ela saiu ali, daquele lugar, testemunhando: eu vi o Senhor, testemunhe você também: eu vi o Senhor. Assim como o choro desesperado daquela mulher foi contido pelo ressuscitado, eu creio que Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, que vive está, também há de conter o teu choro, irmão. Certa vez a gente conviveu com um pastor, muito gente boa, só que ele tinha algum problema físico, assim, que ele não chorava, não saía lágrima, né? O choro dele. Eu nunca tinha visto um trem tão horroroso como aquele. Não saía lágrima. Então ele chorava de verdade, mas só saía careta, era um negócio assim, mas ele chorava. E quando a gente estava assim no culto, às vezes no monte de oração, eu olhava ele assim, cheio de careta, eu falava: a alma daquele homem está chorando nesse momento, mesmo que não saia lágrimas. Quando as pessoas, viu, gente boa, perguntarem sobre sua vida, que as pessoas te observam, viu? Tu é crente? As pessoas te observam. Quer ver as pessoas te observarem mais ainda? Bota uma Bíblia no braço. E muitas vezes, quando as pessoas elas te observam, irmãos, às vezes fica aparente que algumas coisas não vão muito bem assim na sua vida. Às vezes fica aparente. Às vezes é uma roupinha mais surrada. Às vezes é o carrinho que não está muito bom. Eu tenho um carro daquela marca francesa chique, Camelião. Teve um dia eu estava só colocando água no reservatório do limpador, apareceu uns 3. Vá saber se eu queria ajuda. Eu fiquei em paz, irmão, tá tudo bem, tá tudo bem. As pessoas te observam, irmãos, e muitas vezes elas vão ver mesmo que alguma coisa não está muito boa na sua vida. Quer seja por uma tragédia, quer seja porque talvez a sua família esteja desintegrada. Falência, divórcio. Mas você segue bem. Você segue bem. E seguir bem em meio ao caos, irmãos, é andar na contramão do mundo, entendeu? As pessoas elas não entendem como isso acontece. Está na hora já. Deixa eu só contar outra história. Tem um rapaz que ele tem uma página no Instagram e ele sofre de depressão. E ele encontrou na corrida de rua uma espécie de saída. Então ele posta, irmão, chorando assim, diariamente, botando a roupinha de corrida, e chorando, dizendo: eu vou vencer, eu vou vencer. Eu nem aconselho você ver a página, porque solta uns palavrão lá, aquelas coisas todas, porque o ser humano é assim. E ele solta uns xingamentos, e ele corre no meio da rua, e ele dá uns gritos no meio da rua: ah! Você não vai me vencer! E corre gritando, xingando, e termina lá o percurso que ele estabeleceu. Ele chora e agradece: mais um dia eu estou vencendo. Sinceramente, irmãos, eu não consigo acreditar que isso é força humana. Se do céu não é dado, irmãos, se do céu não for dado,
Eu não sei da tua história não, viu? Mas talvez você já esteja indo além das expectativas humanas. Eu não conheço, mas Deus sabe. E talvez você ache que não está conseguindo, mas talvez você já esteja além das expectativas humanas. E então, irmãos, as pessoas vão perguntar: como é que você consegue? Como é que você está seguindo? O teu marido te deixou. Teu filho está perdido aí, como é que... E aí, meu irmão, tu estufa o peito de ar quando as pessoas perguntarem como é que você está conseguindo. Uma certeza mesmo, uma convicção, irmãos. Mesmo que a sua realidade seja de choro, como foi a de Maria Madalena. Mas você diz: eu consigo, pois eu vi o meu Senhor. E eu o vi ressurreto, reinando em glória, reinando para sempre, num reino de paz, justiça e alegria no Espírito, num reino onde as lágrimas serão secadas, num reino onde nem o terror do mar haverá mais. Eu consigo, eu prossigo, porque eu vi o meu Senhor. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Feche o seu olho aí, tenha um momento com Ele. Porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma. Senhor Deus e Pai, eu oro hoje, Senhor, pelos que choram, Senhor. Eu oro hoje, Pai, por aqueles, Senhor, que assim como Maria Madalena, perdeu seu Senhor e perdeu tudo. Como Maria Madalena, que perdeu os chãos nos seus pés, Pai. Porque o amado da sua alma tinha ido. Aquele que tinha curado aquela mulher e tinha libertado de toda a cadeia do inferno, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que choram, Senhor, pelos seus pais. Aqueles que choram, Senhor, pelo vício da droga, para que haja libertação do vício das drogas. Senhor, eu oro por aqueles que estão chorando, Senhor, porque os filhos estão se perdendo em meio às distrações e aos desejos e às seduções deste mundo, Pai. Eu oro, Senhor, pelos pais que estão perdendo seus filhos. Eu oro, Senhor, pelos filhos que estão perdendo seus pais.
Eu oro, Senhor, para que haja conversão, Senhor, em nossas casas, Pai. Eu oro, Senhor, porque o nome da nossa família, Senhor, cada um deles precisa ouvir o chamar, assim como no meio do desespero o Senhor chamou Maria pelo nome, o Senhor a tirou de um anonimato, o Senhor estabeleceu um reino sobre a vida dela. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão chorando por um bom emprego, Pai. Talvez, Senhor, esse já esteja empregado, mas não está nada bom, Senhor. É um lugar de injustiça, de corrupção, de sujeira. Senhor, eu oro, Pai, para que as lágrimas dele sejam cessadas e uma nova porta de emprego seja aberta, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os que choram, Senhor, em meio à incerteza de um ano que já começou, e os problemas do ano passado continuam, Senhor, latentes, visíveis, Senhor, machucando a nossa alma, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que choram, Senhor, porque não conseguem perdoar, Pai. Eu oro, Senhor, por aqueles que não conseguem receber perdão, Senhor. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, para nós, Pai. E que em meio ao desespero de um túmulo vazio, a gente consiga permanecer, Pai. Permanecer, Senhor. E assim como Maria, não ficar se encantando com o anjo, não, Pai. Mas ter apenas uma convicção: eu quero o meu Senhor, o meu Senhor. O meu Senhor, eu já ouvi a voz dele, eu consigo reconhecer a voz dele, basta ele me chamar. Assim, Senhor, tem que ser nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nos dê um restante de noite na tua presença, nos dê uma semana, Senhor, daquelas que a gente pregue para nossa alma, não que a gente fique ouvindo o que nossa alma tem a dizer para nós, mas que a gente pregue para nossa alma. Descansa no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pelo consolo do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo consolo do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada irmão, com cada irmã que nos assiste em casa, que está aqui presencial, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado irmão. Que o Senhor possa levantar o rosto dele sobre você, te dando a paz. Que você abrace 1, 2, 3 irmãos aí, em nome de Jesus. Passe ali no gourmet, esvazie aquela vitrine, para a honra e para a glória do nome de Deus. Vão na paz, Senhor.